depois de muito tempo, né, sem gravar vídeo, assim, falando, eu vim aqui gravar um vídeo que já foi pedido há muito tempo. Eu nunca parei pra gravar ele, mas ultimamente, pra quem não sabe, eu sou professora de maquiagem também. E eu tenho sentido dificuldade com as meninas em entender sobre os pincéis. E o vídeo de hoje é mais didático, é pra falar um pouquinho sobre isso. Então, eu reuni aqui os meus limpos, né, porque rola um processo. E ai, muito, né? Ai, que coisa linda. Eu sou a louca do pincel, nunca escondi que eu sou a louca do pincel. E eu tenho um pouquinho, né? Até que é pouquinho. Pra dizer que sou profissional, até que eu tenho pouco, mas alguns ainda estão pra lavar, né? Então sempre fica assim, um tanto limpo, um tanto sujo pra lavar, né? E esses daqui são os limpos, então eu vou tentar fazer o mais rápido possível, falar menos possível, né? Que eu falo pelos os cotovelos, então vou tentar fazer o mais rápido possível. Então vamos em ordem pra eu não esquecer alguma coisa, não deixar ninguém pra trás. Eu vou começar com os de pele, que são os mais gordinhos, são os kabukis, né? Normalmente são os kabukis. O que é um pincel kabuki? Esse pincel gordinho, ó. Todo pincel que é assim gordinho, gorduchinho, kabuki. Então vamos lá, começar com um pincel para corretivo. Já comecei errado. Vou usar o outro. Os menorzinhos de olho. Eu gosto de corretivo, deixa eu achar um aqui. Pincel. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês entenderem melhor. Esse é um pincel de corretivo. Ele é sintético. Esse é um pincel de sombra, ele é natural. Tudo que é líquido, cremoso, a textura mais molhadinha é sintético, porque ele não vai absorver tudo. Tudo que é pó, a gente vai usar pincel natural. Então, ó, fofinho, natural, durinho, sintético. Deu pra entender mais ou menos, né? Então vamos lá, corretivo normalmente é o que? Líquido, cremoso, bastão. Então, são substâncias mais molhadinhas. Então, pincel sintético. Esse é um pincel de corretivo. Pode ser encontrado com outras cores de cerda. Porque eu não tenho aqui. Eu gosto de indicar para as minhas alunas os da Macrylan, que são bem fáceis de se encontrar. Mas eu acho que eu não tenho nenhum aqui agora, assim, pra mostrar. Mas eles são normalmente nesse formatinho, língua de gato, que é redondinho, ó. Normalmente eles são assim, ó. Redondinho e todos de cerdas durinhas. Pincéis de corretivo. Corretivo colorido, corretivo de luz, a gente pode usar com esse tipo de pincel. Vamos a pincéis de base. Para pincéis de base, eu tenho língua de gato, sintético, durinho. Deixa eu achar outro aqui. Topo redondo, kabuki, de topo redondo. Topo reto, ele é redondinho assim, mas o topinho dele é reto. Duo Fiber, eu também posso usar pra base. O Duo Fiber eu gosto mais de polir a base depois de encerrar. O meu preferido, os meus preferidos são esses dois. Topo redondo e topo reto. Redondinho e reto. Vou botar assim, aparecendo assim, comigo de fundo, pra vocês conseguirem ver bem. E eu acho que aqui, ó, esse daqui eu também consigo aplicar a base. Ele é meio chanfradinho, ó, tá vendo? Ele é redondo, ele é arredondado, mas ele é chanfrado. Chanfrado é esse cortezinho na diagonal. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui o que eu tenho é só de base. Mas até que a gente já conseguiu mostrar bastante de base, né? Pincel de pó, o que eu tenho visto muita dificuldade em sala é entender o pincel de pó e a galera achando que pincel de pó serve pra blush e coisa e tal. O que acontece? Uma forma fácil de entender. Pincel de pó é grande, normalmente ele é assim redondinho. Pincel de blush, ele é menorzinho. Ó, deixa eu pegar um mais mimosinho aqui, ó.
Ele é menorzinho, olha a diferença de tamanho disso. Então dá pra você entender bem. Porque se eu usar um pincel deste tamanho com blush, olha o tamanho da área que eu vou abranger. Entendeu? Vai ficar um negócio assim, entendeu? Muito grande. Então, o que acontece? Pincéis de pó. Deixa eu ver quais que eu tenho aqui. Eu tenho uns grandes, uns menorzinhos mais... uns menorzinhos mais gordinhos. Mas tanto faz, pincel pra pó pra mim é mais ou menos a mesma coisa, ó. Esse da The Beauty Box. Esse aqui da Belize eu não gosto muito porque ele é muito, como é que eu vou dizer, áspero. Sabe, você passa no rosto, não é aquela coisa fofinha, sabe, gostosa de sentir. Sabe quando você pega o pincel e fica, ai, é fofinho, é fofinho. Ele não faz isso, ele é áspero, eu não gostei muito dele, não. Esse aqui de pó, acho que eu só tenho esse e mais um da Belize, que ele é... chanfrado, eu gosto dele. E da Macrylan também. Eu procurei colocar aqui mais os da Macrylan porque são os que eu mais recomendo, porque para o curso, para comprar em grande quantidade, assim, do nada você precisa de muito pincel, então eles são bons sim e são mais baratos. Então eu recomendo eles. O que eu já falei aqui? Base, pó, corretivo. Vamos a blush. Blush que acontece. Tem esse, que é o mais comum de se encontrar, de topinho redondo. Tem o chanfrado. Esse aqui também é da Belize, é a mesma coisa daquele, é um pouco áspero. Ó, ele é chanfradinho. E eu tenho outro aqui, mas é igual. Eu acho que aqui eu só tenho esses dois formatos. Não, minto, eu tenho um Duo Fiber aqui, ó. Duo Fiber para blush, existe, sim. É dificilzinho de encontrar, mas existe. Eu gosto dele pra esfumar o blush, eu acho que fica um acabamento legal. Pra corretivo, eu também gosto desse modelo aqui, ó. Chanfradinho. Esse aqui é da Macrylan também, ó. Chanfradinho pra esfumar o corretivo é ótimo. Iluminador e bronzer. Bronzer você pode usar, tanto bronzer quanto iluminador, você pode usar o mesmo pincel do blush. Porém, o pincel leque, que serve pra tirar aqueles excessos de sombras que caem assim, sabe? Você tá aplicando a sombra, cai tudo aqui. Ele também serve pra você aplicar o iluminador. Eu gosto dele assim, ó. Você já coloca bem na área de iluminação, bem certinha. Te ajuda e te dá um acabamento suave, entendeu? Você não pesa a mão de iluminador, porque a pele também é muito iluminada. Tá todo mundo dizendo, pro inverno a pele é muito iluminada. Eu, como já tenho a pele oleosa, não gosto muito de iluminação. Então eu gosto bem suave, bem sutil. Então ele te dá um acabamento show de bola. E vamos agora aos de olhos. O que acontece? Tem uma infinidade de tipos de pincéis de olhos, então vamos aos poucos, porque você não precisa ter todos. Você consegue fazer um olho bacana tendo alguns tipos de pincéis. Lógico que você conseguindo, como é que eu vou explicar? Ter mais variedade de pincéis, você vai conseguir dar mais detalhes, fazer acabamentos melhores e coisa e tal. Não quer dizer que você é obrigada a ter tudo isso pra fazer um tipo de olho específico, mas vai te ajudar. Você, quanto mais pincéis você tiver, mais variedade, mais opções você tem. Então vamos lá? Um pincel que eu vou começar assim por fase do que eu faço. Deixa eu achá-lo aqui no meio da multidão. Pincel chanfrado pra sobrancelha. Eu gosto desse mais larguinho. Existe o chanfrado curtinho. Deixa eu achar um aqui pra mostrar. Olha aqui, um chanfrado menorzinho. Olha a diferença de tamanho desses pincéis. Pra sobrancelha eu prefiro maior. Me ajuda a fazer mais rápido e coisa e tal. Se a sobrancelha for fininha, então eu prefiro o menor, né? Lógico que tanto com formato de rosto. Se for um rosto pequenininho, delicadinho, você não vai usar um pincel de pó daquele maior que existe. Você vai usar o menor. Se for um rostinho muito pequeno, você pode usar um de blush? Pode. Pincel, Gisele, o pincel vem escrito que é pra essa determinada função. Só vou usar assim? Não.
pincel é seu, você usa ele da forma como você quiser. Você não é obrigado a usar daquela forma, porque no cabinho dele tá escrito que ele é para determinada função. Não, lógico, se você vai usar, você vai seguir uma linha de raciocínio, né? Você vai seguir uma lógica. Ele é sintético, eu não vou conseguir esfumar uma sombra com pincel sintético, então eu vou usar um pincel natural que vai me facilitar. Ele é para aquilo, então ele vai desenvolver a função dele, ele vai exercer a função dele. Então, dentro de uma linha de raciocínio, pincel é seu, meu bem, você usa ele para o que você quiser. Fomos até aqui, pincel chanfrado. Para marcar e esfumar o côncavo. O que acontece? Se você tem dificuldade, se você está começando, esse vídeo é muito legal para iniciantes, que você vai ver aqui literalmente o jeitinho do pincel, tá com dúvida e coisa e tal. Caraca, eu comprei esse pincel porque eu achei lindo. Pra que ele serve? Preste atenção no vídeo até o fim. Se eu tô no início, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincelzinho desse aqui, redondinho, de côncavo. Vou achar o meu côncavo. Ó, achei o meu côncavo. Vou marcar o meu côncavo. Depois eu venho com um pincel mais gordinho, como esse chanfradinho aqui, natural. E vou esfumar meu côncavo. Subir aqui a sombra intermediária. Depois marcar aqui a sombrinha mais escura, marrom ou preta, e vou esfumar. Se eu estou começando, se eu já sei onde que é o meu côncavo, é o meu olho que eu tô fazendo, que eu já conheço, então eu posso sim pegar este pincelzinho aqui, que é um chanfrado mais gordinho. Esse também é da Macrylan, ele diz que é pra sombra, mas eu acho ele muito grande pra sombra. Pra que eu gosto desse pincel? Que gosto muito desse pincelzinho aqui, porque eu já coloco a minha sombra esfumando o meu côncavo já com o efeito pronto, porque ele é tão fofinho que ele já vem esfumando todo. Eu tenho dois assim, que é de esfumar côncavo, que é bem grandão, das cerdas bem compridas, da Vult até, se eu não me engano. Só que ele tá sujo, ele não tá aqui no baldinho dos pincéis limpos. E ele dá esse mesmo resultado. Você já coloca a sombra já esfumando, já vai tudo de uma vez. E aí depois você marca o côncavo com a sombra mais escurinha, de acordo com o olho que você for fazer, né? Então, mais fofinho, mais esfumado, mais gordinho, mais compacto, mais... como é que eu vou explicar? Mais fofinho, mais esfumado. Ele sendo com a cerda menorzinha, mais durinha, então você vai ter mais precisão. Fomos até aqui sobre esfumar. O que acontece? Uma dúvida que eu vejo muito frequente em sala de aula. Sobre pincéis da Macrylan. O pincel pequenininho vem escrito pincel de esfumar. O pincel gordinho vem escrito pincel de sombra. Atrapalha, né? Porque se você vai pegar a sombra com um pincel desse tamanho, se a pálpebra é pequenininha, você abrange uma área gigantesca que não te ajuda. Tem problema trocar? Nenhum. Você vai pegar um pincelzinho que é de esfumar, ele é de esfumar porque ele é natural. Só isso. Você pode pegar o pincel de esfumar e aplicar a sombra e pegar o pincel de sombra e esfumar? Pode. Não faz diferença. Os dois são de cerdas naturais. Então, os dois vão acabar por esfumar a sombra. Então, não faz tanta diferença. Esses dois eu posso usar para esfumar e esses dois eu posso usar para sombra. Tipo, se for um meio de pálpebra ou se for um olho inteiro de uma cor, não tem problema, você pode usar ele. Só que ele sendo grande, vai ser mais difícil de você localizar ali exatamente a sua sombra. Falamos de sombra. Vamos falar sobre acabamentos. Isso é uma dúvida frequente em sala de aula. Gisele, vou iluminar o canto interno com um pincel de sombra desse tamanho. Não vai, né, meu bem? Não vai, você vai alcançar do olho inteiro. O que acontece? Pincéis de precisão. Tenho 3 aqui, ó. Este daqui é da Macrylan. Pincel de precisão mesmo que vem escrito nele. Então vai ser fácil de você achar. O que acontece? Esse daqui não seria nem considerado um de precisão. Seria considerado um ponta de lápis.
Ó, tipo esse aqui, ó, pequenininho, ponta de lápis, ó, de precisão, ponta de lápis, tá? Ponta de lápis por quê? Porque ele é pontudinho mesmo. Eu tenho outro aqui que vem mesmo escrito ponta de lápis, mas agora eu não estou... Aqui, achei. Só falar que eu não encontrei, que ele apareceu. Ó, esse aqui. Mesma coisa. O que acontece com esse tipo de pincelzinho menorzinho? Eu vou conseguir fazer com ele acabamentos menores, iluminação de canto interno, sombra na pálpebra inferior, coisas que são assim menorzinhas e que você precisa literalmente de mais precisão. Você não vai usar um pincel grande, você vai usar um pincelzinho adequado para o canto do olho que você vai fazer. Pincel ponta de lápis ou pincel de precisão. Show? Vamos lá. Esse aqui, eu tenho até um menorzinho dele, da Macrylan. Show, achei da Macrylan. Esse aqui de topo redondinho, mais chatinho, eu gosto muito para fazer olho preto, porque ele é natural e ele vai conseguir esfumar a sombra, porém você vai conseguir colar a sombra preta. Tô fazendo aqui só pra vocês entenderem, né, que eu não vou chapar no meu olho. Colar a sombra preta na base de sombra preta. Deu pra entender? Então, o que acontece? Você vai conseguir depois esfumar isso e você vai conseguir precisão no aplicar a sombra. Lembra que eu sempre falo, sombra, você não chacoalha a sombra no olho, que senão você mistura tudo e faz uma terceira cor. Você aplica, adicionando camada e esfumando para trazer o degradê de uma cor para outra. Isso aqui no olho. Vocês estão entendendo? É que eu sou doida fazendo isso aqui no rosto, mas é no olho que eu tô falando. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Falei de sombra, falei de pálpebra inferior. O que acontece? O mesmo pincel chanfrado que nós usamos... O mesmo pincel chanfrado que nós usamos para sobrancelha pode ser usado para delineador em gel. Pincel chanfrado e outros pincéis que eu posso usar para delineador. Pincel chanfrado e outros pincéis que eu posso estar usando para fazer o delineado. Esses daqui do cantinho eu não gosto muito, opinião minha, opinião própria. Esses daqui eu gosto mais pra quê? Pra fazer um acabamentinho no canto interno e coisa e tal. Pra fazer o olho inteiro eu não gosto. Porque eu sou das que gostam de causar, né? Digamos assim. Então o que acontece? Eu gosto de delineado mais grossinho e coisa e tal. Então aquele dali você vai ficar o resto da vida, forever, passando. Então eu prefiro fazer com o pincel mais gordinho. Gordinho não, mais largo, olha, ele é fininho. Porque se ele for, eu tenho um exemplo aqui, deixa eu só achar. Se ele for chanfrado, mas for gordinho, ó, tá vendo? Esse aqui é gordo, eu não gosto dele. O máximo pra preencher a sobrancelha, olha lá. Eu prefiro assim, ele tem que ser, ó, bem fininho. Chanfrado largo, mas fininho pra você fazer o delineado. E pra algum tipo de acabamento, o mais fininho. E aí, o que acontece? Uma coisa que as meninas sempre me perguntam: Gisele, o que é palinete? Palinete é esse aqui, que acho que aqui eu só tenho esse, que até tá manchado de rosa. Que também é legal pra fazer olho preto, porque você vai aplicar a sombra em cima da base de sombra, ou do fixador de sombras, ou do primer de sombra, como você queira chamar. Mas aí, você vai aplicar em cima dessa base. Então, esse pincel aqui vai ser bem útil pra isso. Esse pincel aqui, chatinho, de topo reto, ó, fininho. Todo mundo me pergunta, pra que serve esse pincel, gente? Nunca vi esse pincel, ele é um pincel mais dificilzinho de achar mesmo. Esse aqui é da Macrylan também. Você pode fazer a sobrancelha com ele, você pode aplicar a sombra na pálpebra inferior com ele, tá? Ó, chatinho, topo reto. Acho que foi tudo, né, olho. Delineado.
Pincel para lábios, o que que acontece? Eu gosto de usar esses dois tipos de pincéis para lábios. Esse daqui para contornar, ó, ele é fininho, para contornar os lábios. E esse tipo aqui é tipo um pincel de corretivo, os dois são sintéticos, porque batom é cremoso. Pode ser líquido também, né? Esse daqui, ó, também fininho, mas ele chatinho, um pouquinho maior, porque eu não vou precisar, com esse pincel fino, ficar aqui a vida toda preenchendo os lábios. Então eu pego um pincel mais larguinho, faço o contorno com esse, posso fazer também com esse aqui, mais fininho, e preencho com um pincel mais largo. Acho que é isso. Acho que é isso de pincel que eu tenha visto aqui. É pra isso. O que acontece? Os pincéis do AliExpress, muita gente me pergunta. Esses daqui, ó, eu gosto deles pra corretivo. Alguns deles, que são mais redondinhos, tipo esse, pra esfumar o côncavo. É muito legal. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisinha diferente aqui pra mostrar. Pincel de esfumar, ó. Esse aqui é um pincel de esfumar diferente. As pessoas me perguntam, Gisele, por que serve esse pincel com essa borrachinha? Você vai fazer o delineado, pode ser com lápis, e você vai esfumar ele. Pode ser todo esfumado, pode ser só o canto externo. Eu gosto só do canto externo esfumado. Serve para esfumar o delineador. Esse tipo de pincel aqui, ó, mais gordinho, serve para você esfumar o côncavo também. Quanto mais gordinho, quanto mais longa forem as cerdas, mais fácil vai ser de esfumar. Se eu seguro o pincel mais aqui, mais perto da cerda, eu vou ter precisão. Se eu seguro o pincel mais aqui na beiradinha, eu vou ter mais suavidade. Então vai te facilitar o esfumado, segurando mais pro finzinho do cabo do pincel. Deixa eu ver se eu vejo mais algum aqui legal de falar. Esse daqui grandão, as pessoas perguntam, pra que é isso? É pra sombra? Como é que você vai aplicar isso? Eu gosto desse tipo de pincel pra quê? Pra esfumar um côncavo, se eu tiver com pressa, eu quero um pincel grande que, tipo, marquei muita sombra e eu quero que ele, sabe, que ele seja mais bruto, que ele esfume com mais velocidade. Esse aqui, pra iluminar aqui, pra iluminar o dorso do nariz, às vezes pra colocar um blush infantil, que é um rostinho menorzinho, então ele já encaixa certinho na bochecha de criança. Eu gosto dele, esse bem gordinho também é da Macrylan. E acho que é só. O restante é mais do mesmo. O restante é mais do mesmo. E eu acho que é isso. Deu pra entender, né? Acho que um pouquinho de pincel natural, pincel sintético. Qual que você vai usar. Você não é obrigado a usar os mesmos pincéis pra fazer o que ele tá dizendo que é pra fazer. Você tem que obrigatoriamente usar. Você pode adaptar o que você vai fazer. E é isso. Espero que vocês tenham entendido bem. Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários, coisa e tal, ou pode comentar onde você vê, no Instagram, ou coisa e tal. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido, dá um gostei aí se você gostou do vídeo, se te ajudou. E é isso. Obrigada por ter assistido, beijinho, tchau, tchau.